Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Leonardo Perovano, né? Sou professor doutor em Educação Física e esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou gravar aí de um pré-preparatório que estou começando a preparar, né? Começando a construir para tentar ajudar vocês a serem aprovados em concursos públicos, né? Ao redor do Brasil, como eu felizmente fui diversas vezes, né? O primeiro concurso, as análises de editais que eu vou fazer vão ser bem curtas, porque eu creio que a própria análise do edital já é um passo importante para o candidato entender a vaga a qual ele está concorrendo, né? Vou fazer uma análise curta, porque esses primeiros vídeos são realmente, como se chama, teasers, né? Como se fosse uma construção de uma promessa futura de construção de curso, né? E o primeiro edital, que é do município de Minas Gerais, chamado Santo Antônio do Itambé, né? É um município que se localiza ali mais ou menos na região central de Minas Gerais, né? Tem vários fatos históricos que ocorreram nessa região, né? E tem muitas cachoeiras, né? Várias cachoeiras, né? Já pensando no seu lazer, depois de aprovado no concurso, ok? Santo Antônio de Itambé, em Minas Gerais. A vaga que tem para professor, tem várias vagas de professores, né? Mas tem uma vaga assim, específica para professor de educação física. O salário é de R$ 2.862,85. É um salário razoável, né? Um salário bom para 25 horas de trabalho, né? Aí geralmente se inclui o PL e outras atribuições. E o que exige de critério mínimo é o ensino superior completo da educação física na licenciatura, né? Licenciatura em educação física e registro no conselho de classe. Essa questão do registro no conselho de classe, eu creio que o CREF, no caso, o CREF esteja fazendo de uma forma mais simplificada, eu acredito. Isso daí você também tem que já ir se informando, né? Eu tenho um CREF, meu CREF é registrado para bacharel, para licenciado, eu pago muito mais por conta do bacharel. Mas como a licenciatura, vários concursos na área da licenciatura estão exigindo o CREF agora, é bom você se informar um pouco melhor. Eu não sei muito qual é a diferença, porque eu sempre pago como bacharel, né? Então você vai procurar lá o edital 1 de 2025, é o primeiro edital de 2025, no site do município de Santo Antônio de Itambé, em Minas Gerais, né? Você vai procurar esse site da Prefeitura Municipal e vai procurar o edital número 1 de 2025. Dentro desse edital, você vai lá fazer várias análises. E para professor de educação física tem as provas objetivas, né, de múltipla escolha, como tem para todos os cargos do concurso, né? E também vai haver a prova discursiva, uma redação. Também dá uma analisada, porque geralmente as discursivas variam muito de prefeitura para prefeitura. E na parte específica de conhecimentos específicos da educação física, você vai ler aí, como o meu é temático, esse vídeo é gratuito e teaser, então eu vou ir bem mais rápido. Fala de educação física no Brasil e a sua história, eu vou gravar um vídeo futuramente falando da história da educação física no Brasil, e a importância social da educação física. Ele fala a questão do lazer. Vou tentar focar um pouco nessa questão do lazer nesse vídeo de hoje, até porque hoje seria o dia que eu daria aula de fundamentos do lazer na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, lazer é um tema também que caem em questões, né? O lazer, a gente tem que pensar não só do ponto de vista de como a gente vai fazer essa análise do lazer, do esporte, da saúde, mas especificamente do lazer. Não só para uma questão sociocultural, de uma discussão acadêmica, mas de uma questão objetiva. Como isso vai cair no meu concurso? Como isso pode cair no meu concurso? Uma sugestão de leitura, se você for pensar em algo um pouco mais ampliado, porque existem governos que acabam criando oportunidades para você criar projetos de lazer, né? Então tem esse livro aqui, ó, Roteiro para Elaboração de Projetos, né? De Carlos Nazareno Ferreira Borges, que foi meu orientador, né, de mestrado, e a Liana Romera, que foi minha professora. Estive com ela até sábado agora, voltou da Espanha. Então é um livro muito bom para você entender como montar um projeto de lazer. Recomendo a leitura. Mas pensando no lazer, pensando nas relações do lazer, o lazer acaba sendo sempre perpassando a questão do trabalho. Não tem como a gente falar do lazer
sozinho na sociedade contemporânea, não pensando na questão do trabalho. Mas a relação do trabalho nos dias atuais, existem alguns amigos meus que estão fazendo até construção de tese, dizendo que no passado a gente trabalhava menos. Há um mito de que a gente está trabalhando menos agora, mas será que é mesmo? Quando as nossas relações eram mais orgânicas com a natureza, será que o nosso trabalho não era um pouco mais assertivo? Né? Trabalho de plantações. E a partir do momento que esse trabalho se tornou artificial, iluminação artificial, momentos artificiais, relações artificiais, será que a gente não acaba trabalhando até mais, dependendo de como é a realidade, a exploração não acaba se ampliando? Enfim, são questões a se pensar. Então tem um autor que eu fiz um vídeo anterior, Byung-Chul Han, é um autor sul-coreano, que ele fala da sociedade do cansaço. Então eu não vou me aprofundar muito porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Então eu recomendo que deem uma olhada nesse vídeo aí. Então, acelerando um pouco, tem um outro autor também, que foi um sociólogo francês, que foi responsável pela inclusão do tema de lazer no Brasil, chamado Geoffroy de Mazetier, um sociólogo francês. E ele fala de 3Ds que o lazer acaba tendo num caráter funcionalista, né? Seria o descanso, né? No momento de lazer você descansa, você se recompõe, né? A questão do divertimento, um caráter lúdico, um caráter de escolha pessoal e um caráter de desenvolvimento. Você escolhe alguma atividade que pode te desenvolver em alguma área, algum hobby, algo que seja antagonista àquilo que você faz no dia a dia. Então isso acaba se tornando, muitos autores que estudam academicamente o tema do lazer, isso acaba se tornando um caráter meramente funcionalista. Uma relação do lazer com o trabalho. Mas você descansa para quê? Para produzir melhor depois. Você se diverte para quê? Para poder se distrair do tempo de trabalho e voltar renovado para a sua função laboral. Você se desenvolve para quê? Se desenvolve para algo que você tem interesse ou se desenvolve para poder trabalhar melhor? Então o tema do trabalho acaba tendo uma centralidade tão grande que até o lazer acaba se tornando um escravo desse tema. E existem algumas pessoas criticaram essa questão funcionalista, mas não criticaram de uma forma assertiva. Criticaram de uma forma como se isso fosse... como se a gente pudesse simplesmente desconsiderar, porque isso não é mais tratado. Mas é assim, meus amigos. Se você for fazer uma prova de concurso, o tema do lazer geralmente vai cair geralmente o tema atrelado a Dumas Edir, que foi o responsável por inserir essa discussão no âmbito brasileiro. Então, por mais que você creia que o caráter funcionalista, não é relevante, ele é relevante primeiro porque vai ser cobrado numa prova de concurso público, né? Então, se você quer estudar por estudar, acaba se perdendo. Mas se você quer estudar para algo que vai lhe servir para algo no futuro, que é passar num concurso público, então estude os autores funcionalistas que eles irão cair, muito provavelmente, ok? E outra questão que o Dumas Edir traz, né, que os autores trazem para a gente, Marcelino foi um responsável por ampliar essa discussão que o Dumas Edir trouxe, Vitor Mello. Duas questões que a gente tem que pensar é do tempo e da atitude. Em que tempo essa atividade está ocorrendo para poder se caracterizar como uma atividade de lazer? E qual é a atitude que eu tenho em relação a essa atividade para poder caracterizá-la como uma atividade de lazer e não simplesmente como um trabalho, um mero trabalho, continuando um trabalho além daquilo que a gente já tem de obrigação para poder gerar o nosso sustento, né? Então, o lazer é tido como uma necessidade humana e como um direito do cidadão. Mas será que nos dias atuais o seu patrão está pensando nisso? Tem quase um cumprimento que eu tenho visto muito entre amigos meus, entre funcionários, quando saem do trabalho, é simplesmente bom descanso, até amanhã. É tipo assim, como se você fosse um escravo, que sua vida se centralizasse apenas no trabalho.
Então, se você não está trabalhando, você tem que descansar, porque amanhã você tem que estar aqui trabalhando de novo. E parece que a vida se revolve em relação a isso. Você nasceu só para trabalhar, né? É meio complicado, né? Bem, enfim. Então, essa questão do tempo e atitude, vamos tentar dar um exemplo um pouco mais prático, um exemplo prático. Dois autores. Aqui é um exemplo que eu trago, todas as aulas de lazer que eu trago, geralmente é o exemplo que acaba centralizando a discussão e ajudando bastante meus alunos na hora da prova. Tem o seu Getúlio, ele é um pescador profissional. E tem o Billy Joe, ele é um músico profissional. O seu Getúlio, a pesca para o seu Getúlio é um meio de subsistência. Ele pesca para poder vender esse peixe, para poder receber o dinheiro desse peixe, para poder comprar os mantimentos para ele e para a família dele. Já o Billy Joe é um músico profissional. O que o Billy Joe faz? Ele estudou muita música, ele sabe tocar bastante a guitarra, ele toca na noite, toca em uma banda, e ele toca para poder fazer o quê? Ganhar o dinheiro, receber o Pix, para com esse dinheiro ele poder comprar gasolina para o seu carro, pagar o seu aluguel, comprar a sua alimentação, seu vestuário e se divertir, enfim. Então, a pesca para o seu Getúlio é algo profissional e a música para o Billy Joe é algo profissional. Entretanto, seu Getúlio, graças a um projeto social de lazer, ele pôde aprender a tocar trompete. Ele gosta muito de tocar trompete. Ele toca bem? Razoavelmente. Dá para ele ganhar dinheiro tocando trompete? Meio complicado. Mas enfim, ele gosta. Então, ele pesca para poder ganhar dinheiro e depois, no momento dele de lazer, ele estuda música por diversão, por hobby. Já o Billy Joe, ele é músico profissional. Ele toca com uma responsabilidade. Ele não pode ficar errando na música dele. Mas ele adora chegar, pegar o carrinho dele e no final de semana ir lá. Final de semana, durante a semana, que geralmente músico tem mais trabalho no final de semana. Mas enfim, na segunda-feira ele adora ir lá pescar. Ele precisa pescar muito, às vezes fica lá o dia inteiro, pega um peixinho magro, mas ele gosta de ficar naquele momento ali, naquele silêncio. Então, o tempo de pesca do seu Getúlio tem um compromisso sério, ele não pode ficar falhando naquele tempo. Então, o tempo do seu Getúlio para pesca é um. Já o tempo dele para tocar trompete é outro. Tem que ser um tempo que ele esteja disponível para ele. E o Billy Joe é o contrário. Na hora da música, ele tem que ter um tempo sério, tem um contrato, ele precisa seguir aquele contrato. E já a pesca é um momento de lazer dele, né? Ele brinca com aquela pesca dele, ok? Então, tempo e atitude. Tem que ser o tempo disponível e a atitude tem que ser algo agradável, algo legal, algo que está sendo escolhido por livre e espontânea vontade, ok? Essas que são as diferenças. Os gostos são individuais, ok? Então, tempo e atitude dessa forma. A atitude tem que ser caracterizada por uma relação entre o sujeito e a experiência de satisfação pela atividade, escolha própria. E o tempo tem que ser ligado ao tempo disponível de várias atividades. Por quê? Por exemplo, tempo de trabalho, o que você faz? Trabalho. Tempo livre, você tem no tempo livre duas questões aí, o tempo de obrigações e o tempo disponível. No tempo de obrigações você tem obrigações sociais, você tem relações que você é obrigado a seguir, religiosas, de transporte e voltado ao trabalho, fisiológica, alimentação e por aí vai. Sono, né? São questões que você tem. É um tempo de obrigação. E no tempo disponível, você tem o ócio e tem o lazer, né? O Marcelino às vezes falava que o ócio não era um tempo disponível, mas enfim. Então você pode escolher não fazer nada porque você está afim de não fazer nada e você pode escolher atividades de lazer no seu tempo disponível. Então o lazer se concentra nessa questão. Esse é o resumo da atividade de lazer. Dá para exceder academicamente isso? Muito. Dá para estudar o Bill Churran inteiro, dá para estudar o Dumas Edia inteiro, dá para estudar o Vitor Mello, dá para estudar o Marcelino, dá para estudar Liana Romera e Carlos Nazareno. Então tem vários temas que a gente pode estender, mas o resumo das atividades de lazer são essas, ok? Estou vendo aqui muitas referências que a gente tem, mas dá para a gente poder resumir, né? Resumir esse tema, né? Nessas questões que eu trouxe para vocês. Esses são os 3 autores centrais para a discussão. Os outros que a gente pode fazer, já não num caráter funcionalista,
mas antagônico a isso seria o Norbert Elias, né? Norbert Elias, que poderia ser antagônico a essa discussão, mas é assunto para outro tema, que a gente pode gravar um outro vídeo posteriormente falando sobre isso. Ok? Não vou me estender mais, que como esse é um vídeo de preparação, mas enfim, vejo vocês em breve, ok? Muito obrigado, até logo.